Boa tarde, professores, colegas. Meu nome é Caroline, eu sou aluna do doutorado e vou apresentar hoje dois dos nossos tópicos: o direito dos animais, aspectos legais e bioéticos, e a responsabilidade civil e o meio ambiente natural e artificial. Bom, iniciaremos com o segundo tema da responsabilidade. E para falarmos sobre responsabilidade ambiental, é preciso contextualizar o Instituto dentro da disciplina ambiental propriamente. Isso porque, diferentemente de outras matérias, a matéria ambiental ela não foi fruto de um processo histórico de construção que remonta à origem do próprio homem em sociedade. Ao contrário, ela provém de um processo de deformação, ou melhor, é a constatação de que os danos ambientais atingiram um patamar tal que muitos cientistas não creem ser mais possível retroceder. Em outras palavras, nós caminharíamos em maior ou menor velocidade rumo ao nosso próprio fim. Temos, portanto, uma disciplina recente, mas que evoluiu de maneira bastante veloz. Embora não seja possível desprezar a importância da legítima preocupação com o meio ambiente como fonte criadora desse direito, especialmente pós-Conferência de Estocolmo de 72, em que essas preocupações elas foram sistematizadas, fato é que os assim chamados danos do progresso contribuíram enormemente com a rápida expansão da disciplina. Isso aumentou a importância da responsabilidade civil, sobretudo porque até hoje a responsabilidade penal não conseguiu dar uma resposta satisfatória ao problema sem que com isso resvalasse num certo simbolismo. Portanto, no âmbito civil, a responsabilidade viu erodir ainda mais os seus pressupostos. Logo, a culpa sofreu um processo mais intenso de objetivação, visando preponderar a reparação. O nexo de causalidade foi intensamente flexibilizado, uma vez que os danos ambientais eles são muitas vezes cumulativos, ou seja, eles provêm de um somatório de fontes degradadoras. Eu não consigo estabelecer esse nexo com uma só conduta, porque em muitos casos ele provém desse somatório, ou ele também pode ser percebido muito tempo depois, e ainda assim eu precisarei de uma resposta. Por fim, o dano ele passou a perder como um todo importância, porque uma outra característica da matéria ambiental é a irreversibilidade desses danos, ou seja, não adianta esperar a sua concretização. O que adiantaria para nós uma indenização pela perda de toda a floresta amazônica? Portanto, passou-se a considerar que a própria ameaça de dano já seria suficiente para sua configuração, ela substituiria assim o próprio dano. Isso vem com a teoria do risco. Então, a ameaça de dano, o risco já é por si só um dano. Com isso, estabeleceu-se uma terceira função da responsabilidade, ou seja, a par da função repressiva do direito penal e reparadora do direito civil, passou-se a dizer que a responsabilidade ela assumiu uma função eminentemente preventiva. No Brasil, essa teoria foi encabeçada pela professora Teresa Ancona Lopes. Mas os danos ambientais trouxeram também significativo impacto na questão animal, nosso segundo tema. Hoje nós temos um conhecimento maior de quantas estrelas existem no universo do que quantas espécies no planeta, e muitas delas estão sendo perdidas sem que tenhamos ao menos as conhecido. Nós ocupamos uma posição central nessa discussão, já que somos o país de maior biodiversidade, considerando o número de espécies conhecidas. Infelizmente, o Brasil tem uma participação importante no tráfico, e o nosso comércio de animais remonta ao próprio descobrimento. Mais recentemente, em 1932, só para que vocês tenham uma ideia,
cerca de 25 mil beija-flores foram capturados e mortos apenas para servirem de ornamentação de caixas de bombons italianos. Atualmente, cerca de 60% desse comércio ilegal é destinado a suprir o nosso próprio mercado interno, que resulta em cenas como essas, já que de cada 10 animais retirados ilegalmente da natureza, apenas um chega vivo ao seu destino. Mas a questão animal envolve múltiplas facetas. Podemos analisá-la sob essa perspectiva dos danos à biodiversidade, mas também poderíamos questionar, voltando à flexibilização do modelo tradicional da responsabilidade, o alargamento do rol dos legitimados. Em outras palavras, os animais poderiam ser considerados como sujeitos de direitos? E essa consideração, ela seria algo de fato novo? Isso porque era comum na Idade Média processar, por exemplo, coisas. As vassouras eram frequentemente processadas por atos de bruxaria. Fato é que a evolução do direito dos animais não destoa da evolução do direito ambiental como um todo. Ou seja, assistimos a um processo histórico de abrandamento de uma visão essencialmente antropocentrista, que considera os animais como coisas prontas para a utilização do homem. Sem perder de vista a influência que a religião exerceu para a dessacralização da natureza e sua consequente relativização, o embrião desse pensamento no mundo ocidental é o racionalismo, que, partindo do pressuposto da razão como atributo exclusivo do homem, prega a completa dominação da natureza por ele. Assim, com poucas variações, filosofias hegemônicas do ser humano preponderaram praticamente até os dias atuais. A fauna também sempre foi vista como coisa pela legislação e tutelada como bem patrimonial, feito para usar, gozar e fruir. É por isso que até hoje ainda adquirimos animais com nota fiscal. Já a fauna silvestre era tratada como coisa sem dono. Com a Lei da Fauna, a Lei 5.197 de 67, a fauna silvestre passou a ser considerada como bem do Estado, conceituação que vigora até hoje. Não obstante, no dia 7 de agosto de 2019, o Senado aprovou um projeto de lei criando um regime jurídico especial para os animais. De acordo com o texto aprovado, os animais não poderão mais ser considerados coisas. O projeto de lei da Câmara número 27 de 2018 estabelece que os animais passam a ter natureza jurídica sui generis, como sujeitos de direitos despersonificados. Eles serão reconhecidos como seres sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento. Após a aprovação do Senado, o PL retornou à Câmara dos Deputados. Caminhamos, assim, para uma condição intermediária, na linha do que tem sido estabelecido pela maior parte dos ordenamentos estrangeiros a partir da década de 90. Mas no judiciário, essa discussão já é uma. No caso de 2005, tendo como pano de fundo uma discussão muito próxima da questão do nascituro, o Ministério Público impetrou um habeas corpus em favor de uma chimpanzé denominada Suíça, objetivando a sua transferência de um zoológico em Salvador para uma reserva ecológica em Sorocaba, no interior de São Paulo. O pedido liminar foi negado e a chimpanzé morreu pouco tempo depois, mas a sentença aqui representou o primeiro caso no Brasil de reconhecimento de animal como um sujeito jurídico da ação. Mais recentemente, vemos com profusão, nos casos de família, decisões prevendo hipóteses de guarda compartilhada e, inclusive, fixação de alimentos para animais em caso de animais que são comuns na relação, no desfazimento da relação. Por fim, a última questão que eu gostaria de abordar diz respeito à utilização dos animais em pesquisas científicas. De acordo com a professora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf,
A experimentação animal pode ser definida como toda e qualquer prática que utiliza animais para fins científicos ou didáticos. A primeira lei a regulamentar o uso de animais em pesquisas data de 1876, o British Cruelty to Animals Act do Reino Unido. No Brasil, a primeira normatização específica ocorreu somente mais de um século depois, com a Lei nº 6.638 de 1979, que estabeleceu a prática didático-científica da vivissecção de animais, mas que nunca pôde ser aplicada por falta de regulamentação e que foi posteriormente revogada pela Lei nº 11.794 de 2008, que regulamentou o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais. Mesmo com uma estrutura normativa e administrativa que objetiva reduzir o sofrimento dos animais, não é possível olvidar que o nosso sistema viabiliza a chamada crueldade consentida, o que nos impõe dois questionamentos. Primeiro, é ela realmente justificável? E assim, eticamente, continuamos partindo da premissa de que os animais são seres inferiores? E segundo, é ela realmente inevitável? Ou seja, a ciência não dispõe de alternativa à utilização dos animais? Para a primeira indagação, deve-se levar em conta, do ponto de vista filosófico, se considerando que os animais são seres sencientes, essa capacidade deles de sentir dor deveria ter um valor inferior à nossa. E aqui adiciono outro componente de dúvida. É a moral um atributo exclusivo do homem? Isso porque pesquisas sobre comportamento animal apresentaram resultados muito surpreendentes. Por exemplo, ratos deixavam de comer porque perceberam que, ao apertar a alavanca por meio da qual lhes era disponibilizada a comida, isso acarretava descargas elétricas nos ratos ao lado. Essas experiências elas foram reproduzidas com outros animais, por exemplo, macacos, e os resultados foram ainda mais surpreendentes. Os macacos pararam de comer. Um deles parou de comer por 5 dias ao perceber que o acionamento da alavanca da comida acarretava um choque elétrico no seu companheiro. Outro parou de comer por 12 dias. Ou seja, esses macacos eles estavam literalmente morrendo de fome para não infligir sofrimento no seu companheiro. Quanto à necessidade de utilização de animais em pesquisas, é difícil imaginar que a ciência tivesse avançado tanto sem o emprego de animais. Cerca de 75% dos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia utilizavam animais em seus experimentos. Mas a questão torna-se mais complexa quando o foco das discussões são aqueles produtos que consideramos supérfluos, como os cosméticos. De todo modo, há uma evolução gradual para que as pesquisas conduzidas com animais sejam regidas pelos princípios dos 3 R's, inspirados no conceito de sustentabilidade ambiental: Reduction, redução, Refinement, refinamento, e Replacement, substituição, que de forma resumida significam a redução do número de animais utilizados nas pesquisas, a melhora na condição dos estudos, no sentido de minimizar o sofrimento desses animais, e a busca de métodos alternativos que, por fim, venham a substituir os testes em vivo. Era isso que eu gostaria de falar. Gostaria de agradecer aos professores pela oportunidade, aos colegas pela paciência. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!